Gente, tudo bem? Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa reflexão no dia de hoje. Quero pedir a você que é a primeira vez que está me assistindo, por gentileza faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, assim sempre que eu publicar um vídeo no canal, você vai receber a notificação, tá bom? E você que já está inscrito aqui no canal, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também fazer o seu compartilhamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre a atuação do Espírito Santo na história. E a primeira parte eu vou falar sobre a atuação do Espírito Santo da criação do mundo até Jesus Cristo. Nós temos na Palavra de Deus o texto em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, que diz assim, que a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos claramente a manifestação do Espírito Santo de Deus no mundo desde a sua criação. Então, como foi a atuação do Espírito Santo da criação até Cristo? Porque lá em João 14, quando Cristo conversou com os discípulos, que ele estava então para ser ascendido ao céu e assentar ao trono de Deus, então ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo sempre se fez presente na humanidade, como nós lemos aqui no texto de Gênesis. E a atuação do Espírito Santo no período da criação de todas as coisas, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Ali, antes disso, o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. Até a chegada de Cristo, nós temos alguns exemplos aqui de como que foi a atuação do Espírito Santo, segundo a Palavra de Deus. O Espírito Santo, ele atuou através de homens de Deus, levantando para liderar o seu povo. Então, aqueles homens que Deus levantou para liderar o povo de Deus, o Espírito Santo se manifestava neles. E quem eram? Sacerdotes, juízes, profetas e reis. Se manifestava de forma esporádica, capacitando para guiar, exortar e liderar o povo. Ou seja, o Espírito Santo se manifestava quando havia a necessidade. Então ele se manifestava nesses homens, sacerdotes, reis, juízes, profetas, na hora que havia necessidade para que houvesse uma resposta, uma comunicação de Deus para com os homens. Então o Espírito Santo se manifestava nesses homens para que houvesse a resposta. Ele capacitou, exemplo de como que ele se manifestou, capacitando José para administrar o Egito. Então nós vemos, o Espírito Santo se manifestou em José, lá no Egito, quando deu a ele a interpretação do sonho e deu a ele a capacidade de administrar uma terra que viria a passar por grande necessidade, por grande... o mundo, naquela época, passaria por uma grande crise econômica, e em José, o Espírito Santo deu a ele a capacidade de administrar o Egito para que não viesse a faltar pão, não viesse a faltar o suprimento e ainda tivesse condição de suprir aqueles que estavam à sua volta. Também, o Espírito Santo habilitou os engenheiros na construção do tabernáculo. Ele direcionou exatamente conforme era a vontade de Deus e conforme Deus queria que o tabernáculo fosse feito, habilitando aqueles que ali o fizeram. Também foi o Espírito Santo quem instruiu Moisés e os seus auxiliares na conciliação da congregação de Israel. Na conclusão, em Números 11, 24, verso 28, nós temos esse relato. O mesmo Espírito Santo deu para Josué a capacidade de sucessão a Moisés, para continuar liderando o povo. Isso está em Números 27, 18, Deuteronômio 34, verso 9. Ele também instruiu os juízes de Israel, antes dos reis. Antes do povo pedir para Samuel colocar um rei em Israel, eram os juízes que eram os governantes de Israel. Por intermédio deles, o Espírito Santo manifestava a vontade de Deus para com o povo. Nós temos esses relatos em Juízes 3, verso 10, 6, verso 34, 11, verso 29, 13, verso 25, dentre outros. Também o Espírito Santo deu sabedoria aos reis de Israel. 1 Samuel 10, verso 6 e 16, verso 13, nós temos isso. Samuel ungiu Saul como rei, Samuel ungiu Davi como rei, e através dessa unção, o Espírito Santo então manifestava nesses reis para passar para o povo a vontade de Deus para com eles. Capacitou os profetas de Israel, porque muitas vezes o povo entrava em pecado, era necessário estabelecer o juízo, mas Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos profetas, e muitas vezes o Espírito Santo vinha sobre eles e manifestava, vai a Israel e prega juízo, se não se arrepender vai ter juízo, vai lá, profetiza a bênção, profetiza ensinamento. O Espírito Santo se manifestava nos profetas, e nós temos isso em 1 Crônicas 15, verso 20, verso
15, verso 20, nós temos em Isaías 61, verso 1, nós temos em Miqueias 3, verso 8, enfim, em vários lugares da palavra de Deus nós temos referência que fala da manifestação do Espírito Santo da criação até Cristo, tá? Então, nós temos que entender que o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, ele sempre esteve presente em todo o processo, desde a criação até agora, e vai conosco até o arrebatamento, tá? E hoje nós temos que glorificar a Deus porque nesse primeiro estágio o Espírito Santo não habitava no coração de todos nós que aceitamos Jesus, como é no dia de hoje. Jesus ainda não havia sido expiado como sacrifício para perdão dos nossos pecados. E a parte de João 14, no verso 16, que ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Espírito Santo hoje habita dentro do nosso coração para sempre. Isso não havia acontecido ainda porque ainda não tinha chegado o tempo de Cristo. Então, antes de Cristo, da criação até Cristo, foram dessas formas que o Espírito Santo se manifestou na Terra. Tá bom? Nós vamos dar sequência nesse vídeo aqui, falando da manifestação do Espírito Santo de Cristo, a partir de Cristo, até o dia de Pentecostes, no próximo vídeo, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, curte, faz o seu comentário, compartilha, tá bom? Deixa a sua sugestão aí. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, fique com Deus!